que diante do resultado das eleições nos Estados Unidos, várias autoridades parabenizaram Donald Trump por essa vitória. Benjamin Netanyahu, de Israel, foi um dos primeiros líderes, inclusive, a se manifestar em uma publicação no X. Ele falou o seguinte: caro Donald Trump e Melania Trump, parabéns pelo maior retorno da história. O seu regresso histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso novo compromisso entre a grande aliança entre Israel e a América. O presidente argentino Javier Milei demonstrou seu apoio. Em suas palavras, disse o seguinte: torne a América grande novamente. Pode contar com a Argentina para cumprir a sua tarefa. Presidente Volodymyr Zelensky também elogiou Donald Trump por sua vitória e disse que espera trabalhar em conjunto para alcançar a paz justa na Ucrânia. Enfim, muitos líderes mundiais parabenizando Donald Trump por essa vitória. Nossa produção separou 3 casos, eu acho que emblemáticos para a gente analisar. Você, Cristiano Beraldo, Benjamin Netanyahu, claro que a gente tem que jogar o holofote também para a guerra entre Israel e os grupos terroristas. A questão que envolve a Ucrânia, há quem entenda que Donald Trump vai fechar a torneira quando a gente olha para os investimentos feitos, ou, na verdade, o aporte de dinheiro feito à Ucrânia, e também a questão que envolve a Argentina, que a gente já deu uma pincelada aqui, né? Possivelmente a Argentina desponte como um parceiro comercial dos Estados Unidos. É mais ou menos por aí? Cada um desses exemplos trazidos tem uma situação e um interesse específico, né? Benjamin Netanyahu está num momento muito difícil internamente, do ponto de vista político, e tem que conduzir essa reação ao Irã e os seus representantes que estão ali atacando Israel e fazendo, né, colocando o povo de Israel em risco. E essa é uma situação onde a atuação dos Estados Unidos é fundamental para que ela não só seja resolvida, mas que se retomem as conversas sobre os acordos de Abraão, que selaria ali uma aliança entre Israel, a Arábia Saudita e os Estados Unidos, que colocaria, não de forma definitiva, porque isso acaba não sendo factível, mas criaria ali uma dinâmica bastante diferente daquela vista até hoje no Oriente Médio. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso ter um trabalho conjunto entre Israel e Estados Unidos para que se retomem essas conversas e que se procure ali um caminho da convivência pacífica. Não vou nem dizer de paz, porque ali tem uma carga histórica muito pesada, mas a convivência tem que ser pacífica, isso é o fundamental. Quando a gente olha para a situação de Zelensky, no meu ponto de vista, não tem muito o que fazer. Ele é dependente dos Estados Unidos, sobretudo é dependente também da Europa, mas é sobretudo dependente dos Estados Unidos. E Donald Trump já disse que não vai continuar alimentando essa dinâmica que se criou sobre a gestão de Joe Biden, em que a Ucrânia está ali lutando, se defendendo de forma até surpreendente, precisamos reconhecer, porque havia essa expectativa de que o exército russo, tão superior ao exército da Ucrânia, invadiria a Ucrânia e dominaria tudo ali com rapidez. Isso não aconteceu, mas os anos estão passando, a guerra não se resolve e é preciso sim colocar um ponto final nisso. Precisamos lembrar sempre, Trump prometeu que resolveria essa situação entre Rússia e Ucrânia antes mesmo da posse. Vamos ver quais são as cartas que ele tem na manga para poder trabalhar esse assunto e encaminhar a solução. E do ponto de vista da Argentina, está fazendo o que nós deveríamos estar fazendo, Caniato, procurando oportunidades, né? Estamos aqui, está dizendo, estamos abertos aqui para negócios. Então, que se estabeleçam as relações comerciais possíveis para que a Argentina usufrua desse novo momento dos Estados Unidos. Pois é, não falando em revanchismo, mas um internauta aqui enviou a mensagem lembrando que o líder brasileiro, há alguns dias, fez um comentário manifestando simpatia, né, pela candidata derrotada Kamala Harris. Talvez não tivesse... Quem, Caniato? Não, o líder brasileiro, há pouco... Kamala Harris? Eu já nem sei mais quem pois que é essa figura. Então, talvez não pudesse não ter falado nada, né? Talvez essa manifestação não tivesse
sido feito, teria sido muito melhor. Você, Mota, jogando luz sobre as guerras em curso no mundo, Rússia e Ucrânia, Israel contra os grupos terroristas, a vitória de Donald Trump e de que maneira essa vitória impacta essas duas guerras, principalmente a relação dos Estados Unidos com a Ucrânia e também Israel, Mota? É difícil dizer, né? O Donald Trump deu algumas declarações no sentido de que ele quer ver essa guerra encerrada, ele quer acabar com a guerra. O que não é exatamente o que a gente vê hoje na política atual. A política atual é dar armas suficientes para a Ucrânia para que ela não perca a guerra, mas não o que ela precisa para ganhar a guerra. Aliás, a Ucrânia está enfrentando uma potência nuclear. Toda hora Vladimir Putin lembra disso. Olha, não esqueçam, eu tenho armas atômicas aqui. Na hora que eu encher o saco, eu uso uma delas. Vocês não vão poder fazer nada. Então, os Estados Unidos já deram mais de 100 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. E agora, o que vai acontecer? Para onde vai essa guerra? Eu acho que, na minha interpretação, é esse debate, esse questionamento que Donald Trump está fazendo. A gente vê na Europa, continua existindo a OTAN, que foi uma associação usada criada para se contrapor ao Pacto de Varsóvia, só que a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia acabou e a OTAN continua lá. É preciso se perguntar para quê, né? Foi feito até o movimento de entrada, se não me engano, acho que foi a Suécia, o último país a entrar na OTAN, a Ucrânia estava pedindo para entrar também, movimentos que ameaçam Vladimir Putin. Putin anunciou com bastante antecedência a sua intenção de invadir a Ucrânia. Vamos lembrar, em 2014 foi que aconteceu a invasão da Crimeia, não é isso? Aquelas duas regiões separatistas, Luhansk e Donetsk, ali já tinha acontecido um acordo de paz que foi violado pelos dois lados, não só pela Rússia, mas também pela Ucrânia. Então, isso é uma situação complicada. O que não pode acontecer é continuar do jeito que está, é isso que ele está dizendo. Quanto à situação no Oriente Médio, foram impostas sanções ao Irã, essas sanções foram retiradas, suspensas durante o governo Biden. Isso permitiu que o Irã tivesse fôlego. Se eu não me engano, eu esqueci agora qual foi a cifra exata, mas foram muitos bilhões de dólares que entraram no cofre do Irã e que o Irã usou para armar os terroristas do Hezbollah, do Hamas, comprar mísseis, comprar drones, que depois o Irã usou para fazer o maior ataque balístico da história contra Israel. Então, que tipo de política externa é essa? É que você ajuda Israel, mas você permite que o Irã continue com talvez o segundo pior regime do planeta hoje, depois do da Coreia do Norte. Eu acho que o Donald Trump vai trazer bom senso para essa discussão, claro, sempre colocando em primeiro lugar os interesses americanos, é assim que tinha que ser mesmo, e não existe aqui nenhuma expectativa de que o Donald Trump seja um herói maravilhoso que vai resolver todos os problemas, vai acabar com os conflitos, vai salvar o Ocidente, nada disso. A gente tem que olhar para o que aconteceu nos Estados Unidos ontem e respirar com alívio, porque os Estados Unidos não elegeram a política sem expressão nenhuma, ia ser suicídio nacional e talvez ocidental. Só para vocês terem uma ideia, eu vou encerrar meu comentário, vocês sabem em quantos condados, condado é lá a unidade de votação, vocês sabem em quantos condados a Kamala teve um resultado eleitoral melhor do que o Biden teve na última eleição? Quantos? 0. Nenhum. Em todos os lugares, ela teve um resultado pior do que o Biden. Biden teve 81 milhões de votos em 2020. A Kamala teve 67 milhões de votos. 14 milhões de votos evaporaram. É lógico, Trump é ótimo, na minha opinião, mas isso não é mérito só dele. Isso é mérito das péssimas escolhas ideológicas, geopolíticas e internas mesmo que foram feitas pelos democratas. Talvez, Dávila, a vitória de Donald Trump e as perspectivas para essas duas principais guerras que acontecem no globo, Rússia e Ucrânia, e também Israel contra Hamas, Hezbollah, Irã e toda essa companhia. O que muda com a chegada de Donald Trump ao poder?
Muda uma coisa, a meu ver, muito preocupante, que é essa atitude mais isolacionista dos Estados Unidos. Quando você é uma superpotência mundial, você tem um papel central na preservação da paz. É assim desde a Pax Romana, desde o Império Romano. Se você é uma superpotência, parte de ser superpotência é atuar na ordem internacional para manter a paz. Quando os Estados Unidos tiveram posturas isolacionistas, acabou em tragédia. A primeira postura isolacionista dos Estados Unidos foi logo no fim da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos acabou não participando da nova ordem mundial, principalmente da Liga das Nações. Aquilo aumentou a tensão e levou à Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos também teve uma postura isolacionista nos anos 30, quando diminuiu muito o fluxo do comércio internacional, levando à crise de 29, que impulsionou o nascimento do nazismo e do fascismo na Europa. Então, uma potência como os Estados Unidos tem um papel fundamental, protagonista em manter a ordem internacional funcionando. E esse entendimento, Caniato, existe nos Estados Unidos desde Franklin Roosevelt. Isso a gente está falando antes da Segunda Guerra Mundial. Franklin Roosevelt entendeu que os Estados Unidos não poderiam se isolar de forma alguma, que os Estados Unidos, aliás, tinha que ser o arquiteto da nova ordem mundial. E foi neste papel de arquiteto da nova ordem mundial após a Segunda Guerra que nós criamos todas essas instituições importantes de Bretton Woods, aí, Banco Mundial, né, FMI, etc., e a OTAN. A OTAN foi a primeira aliança militar permanente que os Estados Unidos se envolveu. E isso foi fundamental para mantermos a paz. Então, quando os Estados Unidos diz que vai se retirar, que não quer ser mais a polícia do mundo, isso aumenta a corrida armamentista. Você acha que, por exemplo, o Japão hoje vai acreditar que se amanhã tiver um conflito lá com China, no Mar do Sul da China, os Estados Unidos apertarão o botão de arma nuclear para defender o Japão? É óbvio que não vai fazer isso. Então o que acontece? Vai começar a se armar. Então o mundo está se rearmando, inclusive a OTAN está se rearmando com todas as potências europeias, porque não acredita mais que os Estados Unidos vai agir como esse guardião. Então, esse é um ponto que aumenta a tensão no mundo, tanto que hoje nós temos várias guerras ocorrendo. Então, a questão da Ucrânia é uma questão fundamental para a Europa. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, existe um acordo para não mudar o status quo territorial com o uso da força. E isso não está sendo obedecido. Então, só tem um jeito de terminar essa guerra. Se for ceder parte da Ucrânia para a Rússia, é preciso incorporar imediatamente a Ucrânia, a comunidade europeia e a OTAN. E era exatamente o que os russos não queriam, mas não tem outro. Não dá para levar território e manter a neutralidade, porque isso vai encorajar o ditador russo a continuar a sua saga de invadir países. Ele já tinha feito isso na Geórgia, já tinha feito na própria Ucrânia. Então, os Estados Unidos precisam atuar como este grande arquiteto da ordem internacional. No caso do Oriente Médio, como bem lembrou Mota, quem suspendeu a sanção foi o governo democrata, que cometeu um erro crasso de política externa. Isso permitiu, sim, o Irã se rearmar e acelerar o seu programa nuclear. Então, eu acho que no Oriente Médio é o oposto. Com o Trump na presidência, o Israel terá carta branca para atacar alvos importantes no Irã, tanto no Líbano e como em Gaza, para colocar fim a esta potência no Oriente Médio, que é o Irã, que financia o terrorismo e que pode se tornar uma potência nuclear, o que aumenta o risco na região. Então, eu acho que lá é diferente. Então, é um momento de muita tensão, de rearmamento no mundo e tudo que a história mostra. Quando aconteceu esses ciclos da grande potência sair e o mundo se rearmar, a história não acaba bem. Muita gente se manifestando aqui. Silvia Barata, gosto muito de ouvir o Dávila. Legal, Silvia. A gente também gosta da sua participação aqui. João Oliveira, Joyce Gonzalez, muitas pessoas escrevendo aqui pra gente.